Boa tarde, pessoal. Hoje voltamos mais uma terça com matemática probabilidade, tá certo? Hoje nós vamos ver probabilidade, né? Terminando, vamos fazer na próxima aula um exercício, certo? E nesse exercício a gente envolve probabilidade que está sendo visto hoje e análise combinatória que foi visto na aula passada. Aí a gente faz um questionário só de questões envolvendo essas duas partes, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aí vamos aqui. Então, o que é que a probabilidade estuda, né? Cai no Enem, cai. Um assunto muito bom de se aprender. Cai de 4 a 5 questões no Enem e você precisa estar preparado para acertar essas questões, viu, pessoal? Então vamos lá. Então, probabilidade. Então vamos aqui, ó. Ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. A palavra probabilidade está associada a provar, testar, tá certo? Então a própria palavra já diz que a probabilidade é o ramo da matemática que testa, que prova algumas situações que vai envolver experimentos ou fenômenos aleatórios. Só que a gente precisa saber o que são experimentos aleatórios, tá certo? Então, o que seria experimentos aleatórios? Legal? Uma vez que a probabilidade vai tentar dar uma explicação para esses fenômenos ou experimentos que dá no mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Experimentos aleatórios são experimentos que, quando repetidos em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes. Ou seja, são resultados explicados ao acaso. Ou seja, ele diz que experimentos aleatórios são experimentos, ou seja, são situações que, quando repetidas em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes. Ou seja, são resultados explicados ao acaso. Tá certo, professor? Não entendi nada, mas pelos exemplos você vai entender. Tá certo? Vamos aqui, ó. Por exemplo, o lançamento de um dado. Você faz o lançamento de um dado. Então você sabe que um dado, em todo dado, o dado é composto de 6 faces, né? E 6 valores. Ou seja, na face 1 tem o 1. Na face 2 tem o 2, aí tem o 3, aí tem o 4, aí tem o 5 e tem o 6. Então, quando você joga um dado para cima, tá certo? Então, são esses valores que tem no dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses 6 valores que tem no dado. E quando você joga um dado para cima, você não sabe qual é o valor que vai cair voltado para cima para que você possa dizer qual é o valor. Então, são 6. Então, você não pode dizer qual é o valor que vai cair. Então, qualquer valor que caia é o acaso. É explicado ao acaso. Ou seja, a não ser que o dado seja um dado viciado, seja um dado ludibriado, aí tudo bem. Aí vai cair o valor que você quer. E se for jogado 6, 7, 8, 9 vezes o dado para cima, você não vai ter condições de dizer qual é o valor que vai cair. Tá certo? E quando você joga 10, 15, 30, 40 vezes, então você está jogando em iguais condições. Então você não pode dizer. Então, essa situação aqui, a probabilidade traz uma resposta para você. E esse lançamento do dado é um experimento aleatório. Por quê? Porque o resultado é explicado ao acaso. Legal? Agora vamos lá. Aí outro exemplo aqui para reforçar. Resultado de um jogo de roleta. Você tem um jogo de roleta, né? Você gira a roleta. Você joga a ficha. Qual é o resultado que vai dar? Você não sabe. Né? Então, é um experimento aleatório. Porque o resultado ocorre casualmente, tá certo? É o acaso. Então, vamos lá. No número de pessoas que ganham na Mega Sena. Então, quantas pessoas jogam na Mega Sena? Muito. Mas você vai dizer quem vai ganhar? Claro que não. Então, os resultados são explicados ao acaso. Tá certo? Então, isso aqui também é experimento aleatório. Assim como o primeiro e assim como o segundo.
Lançamento de duas moedas. Então você lança duas moedas para cima. Qual que vai cair? Cara ou coroa? Ninguém sabe. Duas caras, duas coroas, uma cara, uma coroa. Então nós não sabemos. Então é um experimento aleatório e os resultados são explicados ao acaso. E o último exemplo a gente poderia citar escolha de um número de 1 a 50. Então se você escolhe o número de 1 a 50, por exemplo, você tem bolinhas numeradas de 1 a 50 em uma urna. E você mete a mão na urna e tenta tirar uma bola. Só que dentro daquela urna tem bolas numeradas de 1 a 50. Mas você não pode dizer qual a bola que vai tirar. Certo? Pode muito bem você acertar, mas afirmar, não. Então, esse tipo de acontecimento, ou simplesmente experimento, é chamado de experimento aleatório. E a probabilidade, ela vai fazer o quê? Vai elaborar e vai pesquisar modelos para dar a resposta a esse tipo de fenômeno. Tá certo? Então é isso que a probabilidade traz dentro da matemática. Ou seja, dá ideias para que esses problemas sejam resolvidos. Então, no caso aqui na probabilidade, só vai entrar explicações de experimentos aleatórios. Experimentos que não sejam aleatórios não irá entrar. E poderíamos citar exemplos de que não são situações aleatórias? Sim. Né? Como, por exemplo, qual a probabilidade de existir noite hoje? Então, não é uma situação aleatória, porque vai existir noite. Então, aqui a probabilidade não vai incluir esses problemas que não são experimentos aleatórios, porque ela tem uma resposta sem ser de forma ao acaso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, partindo aqui para a próxima coluna. Então, a próxima coluna, nós iremos estudar espaço amostral. Por quê? Porque quando nós entramos no estudo da probabilidade, é necessário que você entenda o que seria espaço amostral. E o que seria espaço amostral? Nós vamos aqui, ó. O espaço amostral representa o conjunto universo U de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, por exemplo, quando você lança uma moeda, quando você manuseia uma roleta, quando você joga na Mega Sena, quando você lança duas moedas, ou quando você escolhe o número de 1 a 50, tá certo? Dentro desse contexto existe um conjunto universo. E o conjunto universo seria todos os resultados possíveis associados ao experimento aleatório. Tá certo? Então vamos aos exemplos aqui. Então, como exemplo nós temos, ó, por exemplo, você lança um dado para cima. Certo? Quais são os possíveis resultados que você pode obter? Então, num dado, existem 6 valores, desde o 1 até o número 6. Então, nesse caso, os possíveis resultados são 6. Ou seja, você pode obter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, isso aqui é o espaço amostral para o lançamento desse dado aqui. E nesse caso, o espaço amostral tem uma quantidade de 6, ou seja, 6 possíveis resultados você pode obter. No máximo 6. Legal? No máximo 6. Então vamos aqui. E se você jogar 2 dados? Então você joga 2 dados. Então no caso, 2 dados, cada um com 6 valores. E quantos resultados você pode obter? Você pode obter 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. E quando você faz o espaço amostral, então você tem 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, a reticência, 3 e 6. Certo? Aqui nessa reticência está incluído todos os passos que vão formar com 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. Até chegar ao 6, que é 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. No total, são 36 possíveis resultados. Então, quando você joga 2 dados para cima, você tem possibilidade
de obter 36 possíveis resultados. 1 e 1, 1 e 2, e assim vai até o último, que é 6 e 6. No máximo, 36 possíveis resultados. Tá certo? Lançamento de duas moedas. Então você lança duas moedas. Nós sabemos que numa moeda você tem cara, né? E do outro lado você tem o que nós chamamos de coroa, que é a parte numérica. A cara é o rosto da mulher e a parte numérica é a coroa. Então, se você jogar duas moedas para cima, você pode obter, ó, se eu chamei de cara de coroa, né, para diferenciar, apesar de coroa ser começado com C. Então, você pode obter cara na primeira moeda, cara na segunda moeda, cara na primeira moeda, coroa na segunda moeda, coroa na primeira moeda, cara na segunda moeda, coroa na primeira e coroa na segunda. Então você pode obter dois possíveis resultados. Tá certo? É o número de resultados possíveis. Então, nesse caso, seria aqui o espaço amostral de um só dado, o espaço amostral de dois dados e o espaço amostral de duas moedas. Poderíamos lançar 3 dados, 4 dados? Sim. Poderíamos lançar 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas? Sim. Então, o espaço amostral, ele se define justamente nisso, ou seja, todos os possíveis resultados que você pode obter num experimento aleatório. E lembre que o experimento aleatório é aquele experimento que você não tem uma resposta exata, mas sim uma resposta relativa, que depende de alguma coisa. E tudo acontece ao acaso. Legal? Então, quando eu jogo um dado para cima, eu não posso afirmar o que vai cair. Quando eu jogo 2 moedas para cima, também eu não posso afirmar o que vai cair. Quando de uma urna eu tiro uma bola numerada, eu não posso afirmar qual é o número que eu vou tirar. Posso muito menos adivinhar, mas acertar, aliás, afirmar não. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta para continuar esse estudo. Tá bom?